Fala galera, vamos falar um pouquinho de Galo 0, Santos 1. E foi pouco, tá? Foi pouco hoje. Cara, inacreditável, cara. Inacreditável. Que partidinha ruim. Cara, e foi dando desespero, né? Porque parecia que a gente ia tomar o gol a qualquer momento. E isso foi ficando mais tarde, e vai ficando mais tarde. Você começa a sonhar com um empate e perde. Cara, inacreditável. Ah, Galo! Caralho, cara, sério, que raiva, sabe? Pô, um jogo. O Santos pareceu o Barcelona e o Santos não é isso tudo, cara. É isso que me quebra, porra. Isso me quebra. Acaba comigo, cara. Mas beleza. É. Mas antes, se você pudesse se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, rumo a 40 mil inscritos, conto muito com o apoio de vocês, fazendo vídeo todos os dias pra vocês. E vamos analisar e falar um pouquinho do que aconteceu nesse jogo, tá? Vamos lá. Porque. Ai, ai, galo, ai, galo, ai, galo, ai, galo, ai, galo, ai, galo, ai, galo. Tá bom, vai lá. O Atlético, galera, foi a campo assim, ó. Everson, falar sobre o Everson. Natanael, Juan, Lianco e Lodi. Vitor Hugo, Pérez, Alan Franco, Hulk, Coelho, Reinier. Santos de Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez, Escobar, William Arão e Gustavo Henrique. Bom tempo, Neymar, Rony e Gabigol. Cara, quando eu vejo o jogo do Rony, eu fico muito feliz que o Atlético vendeu ele. Porque, assim, é inacreditável. Como é fraco. Como é fraco, né? Como entrega pouco. Mas é isso. Primeiro tempo, eu vou explicar uma coisa que aconteceu. O Atlético muito mal, muito mal. Não conseguia sair jogando. O Santos foi pra cima, pressionou. E só não tomou gol porque os dois zagueiros fizeram uma partidaça. Mas especificamente o Juan Tressolde, tá? Pode bater palma e agradecer. Partidaça do Juan Tressolde. Inclusive, quando eu tô gravando esse vídeo, o Barba ainda não falou. Eu tô doido pra ver a coletiva, mas ele não falou ainda. Então eu quero entender, eu tô falando isso. Eu quero ver o que ele vai falar. Mas uma partidaça da zaga. E o Atlético conseguiu, por mais que não conseguia sair jogando, e muitas vezes conseguia evitar uma chance clara do Santos. Uma finalização aberta, uma finalização desamparada, era sempre encostando nos caras, sempre bloqueando, bola desviada. E o Atlético conseguiu fazer isso muito bem com os dois zagueiros e com o Natanael. Partidaça do Natanael, mais uma, tá? O que o Natanael cresceu com barba é brincadeira. Beleza. E aí foi, né? Foi isso. Aí durante a partida, rapaziada, o que aconteceu? O primeiro tempo, vou até ver se eu tenho estatística aqui fácil. Tem. O Atlético aqui, na partida vai até falar, o primeiro tempo vai terminar o Atlético com mais posse, mas é uma mentira. Tá? Uma mentira. Uma posse mentirosa. O Atlético não conseguia ficar com a bola. O Santos tem muito mais gol esperado, tem 0 grandes chances para cada lado. 13 finalizações do Santos contra mais uma defesa do goleiro. Então não tem finalizações com defesa do goleiro. Só finalizações para fora e tal. O Atlético teve 5 e uma defesa do goleiro. 5 escanteio, 2, 6 faltas e tal. O que acontece? E que o primeiro tempo, aí tem um momento que o Santos tem um gol anulado, bem anulado pela arbitragem, que eu achei que fez uma boa a partida, apesar de ser chato e errar em algumas faltas, fez uma boa partida em controlar o jogo, porque o Neymar é muito chato, né? O Neymar, ele conversa com o árbitro o tempo todo, ele tá no pé do árbitro o tempo todo, mas uma partida abaixo da crítica. O Atlético tentava sair jogando com o Pérez, aí o Pérez dava no Alan Franco, o Alan Franco errava o passe. Aí o Pérez pegava a bola, dava no Reinier, o Reinier perdia a bola. Perdeu 2 bolas, inclusive a do gol que foi anulado. O Everson apertou, voltou a bola no Everson. O Everson tentava achar os laterais, que igual tenta achar, e não conseguia. Errou muitos passes hoje o Everson. Errou muitos passes. Os chutes pra frente errou muito também. E quando a bola tava no pé do Hulk, o Hulk não conseguiu clarear a jogada, não conseguiu carregar a bola, não conseguiu quebrar a defesa. Hulk muito mal, Reinier não conseguindo proteger a bola, o Santos estava mordendo, né? E o Santos tem uma diferença que o Cuca ele faz perseguições, né? Ele gosta de defesas individuais. Então, quando o Reinier vem se apresentar, o zagueiro tá acompanhando. Quando ele dá a opção. Quando o Hulk vem, o zagueiro acompanha. Quando o Coelho vem, o lateral acompanha. Então, é um time que ele tem uma zona em que o Gabigol e o Neymar marca mais ou menos individual, marca meio que por zona, mas o Atlético não conseguiu se desvencilhar dessas marcações individuais, porque ele tem essa zona inicial e depois ataca meio que individuais com perseguições. E aí o Atlético, o que ele tem que fazer? Pegar o cara, correr, dar de primeira e atacar o espaço. E receber essa bola na frente, mas o Atlético não conseguia fazer isso, né, entendeu? Vou até pegar o campinho aqui pra vocês, é isso aqui que tinha que ter sido feito, ó.
O Atlético pegava a bola aqui, ó, por exemplo. A bola tá com o Lianco e com o Juan, beleza? Lianco e Juan, Natanael. O Natanael subia aqui, o Juan vinha pra cá, fazia isso aqui, muita saída de bola. O Pérez aparecia, o Franco aqui. O Vitor Hugo abria aqui, Reinier vinha. Quando o Reinier, o Coelho vinha, a bola tá com o Lianco. O Lianco deu no Lodge. Ou deu no Pérez. Ah, a bola tá no Pérez. O Coelho vinha. O lateral persegue. Nessa que o lateral persegue, o que, que você faz? O Pérez pegou, deu a bola no Pérez, o Coelho deu a bola no Pérez. Ou o Pérez deu no Coelho. Ou o Coelho dá no Alan Franco ou no Reinier e tabela e sai no espaço vazio. Ou dá no Pérez e recebe a bola nas costas, né? Dá e tumba. Né? O Vitor Hugo a mesma coisa. Mas não, o time do Atlético recebia sempre essa bola de costas. Os caras ficavam muito tempo com a bola no pé. E esse jogo de perseguição, você ganha na velocidade. Você ganha atacando o espaço, né? Então, tipo, acaba que funciona nesse sentido, né? Então, isso sim é um pouco de um problema, saca? Então, é importante a gente dizer isso. Que acaba que o Atlético, ele tem essas perseguições, mas ele não conseguiu criar nenhuma jogada. O que que isso carretou? O que que isso carretou? Roubadas de bola. Esses caras vinham, aqui, tá aqui, Matheus, e aí? Os caras perdiam, pegava a defesa passada, a defesa aberta e contra-atacava, acertava o espaço vazio. Então, acabou que o Atlético virou uma presa muito fácil nesse primeiro tempo. No segundo tempo, eu achei que o Barba Domingues ia mudar, não mudou. E com a não mudança do Barba Domingues, o que aconteceu mais uma vez? A mesma coisa. E o Santos começou avassalador até achar o gol. Até porque no primeiro tempo ainda o Atlético poderia ter saído vitorioso numa bola que a Renan Lodge dá no finalzinho pro o Natanael, que o zagueiro tira, que era pra ele dar no gol. Renan Lodge, você tá de frente com o goleiro, dá no gol, meu filho! Enfim, e o Atlético não conseguiu mudar, né? Foi lamentável, assim. O segundo tempo veio, o Santos achou o gol e depois que achou o gol começou a segurar a partida e o Atlético não conseguiu chegar uma bola muito, muito boa para fazer um gol só com o Coelho no final, tendo muita dificuldade, foi feio assim, nesse final o Atlético não conseguiu. Então falando desse jogo, o Atlético, o que eu achei que aconteceu foi isso aqui, ó, primeiro ponto, taticamente, o Atlético tava assim, ó, né, tipo aqui, esse aqui, esse aqui. O Atlético ficou muito espaçado. Então, quando perdia uma bola, corria esse campo todo, os zagueiros de costa. Ficou dividido em partes, assim, parecendo que era cortado. Diferente do que a gente falou, que o melhor do Barba é o time perto, é o time compacto, é o time com a bola aparecendo, tabelando. Um time bem justo e o Atlético não conseguiu fazer isso. O Atlético conseguiu, pelo contrário, né? Facilitou o jogo pro Santos, porque aí o Santos roubava a bola, atacava o espaço vazio e o Neymar com o zagueiro correndo de costas, o Gabigol com o zagueiro correndo de costas, já é difícil marcar o Neymar com o bloco baixo. O Neymar correndo, com o zagueiro correndo de costas, os laterais correndo de costas com espaço, uma hora esse gol ia ser encontrado e saiu numa falha do Hulk, né? Pra quem não viu, o Hulk erra um passe de, porra, 5, 10 metros no máximo. É um passe de 10 metros, 5 metros, e tome contra-ataque. Menos que isso, menos que 5 metros. E tome contra-ataque. E aí a bola pro Moisés que fez 1-0. Então, assim, que pode se salvar Juan Tressol de Natanael. E o Pérez também foi bem. Mas no Atlético não conseguiu marcar. O Atlético cansou, ficou correndo muito atrás do Santos, claramente. O Barba hoje foi limitado, não conseguiu mudar. Demorou demais a mexer, Barba. Tem que mexer mais rápido, Barba Ball. É mais rápido, meu filho. E não vi a coletiva, então a partida que o Atlético mereceu perder por mais. A verdade é essa, tá? A verdade é que o Atlético mereceu perder por mais. O Atlético não foi bem na partida, o Atlético não conseguiu jogar bem, não conseguiu ficar com a bola. Pelo contrário, o Atlético não conseguia sair jogando, gente. Errou 3 saídas de bola básica. Erro de passe. O atacante vinha de costas e não recebia. Então, assim, foi uma partida muito ruim. Hoje foi ruim. Hoje jogou mal, hoje mereceu perder. Até demais. O primeiro tempo do Santos foi melhor. Só que o Santos também tá desesperado, então ele faz um gol e quer fechar, né? Então, assim, era 3 pontos importantes, porque a sequência do Atlético não vai ser fácil, né? O Atlético vai ter jogos difíceis, agora pega o Coritiba fora de casa, que é um time difícil também. Então o Atlético tem que ficar ligado, tem que fazer ponto quanto possível. E eu acho que hoje foi uma partida muito burocrática, hoje o Atlético não se sentiu representado, que é o que o Barba bate tanto na tecla. E hoje foi um Atlético medroso, pragmático e que não conseguia sair jogando.
Faltou habilidade, eu acho que os jogadores erraram demais, muito erro individual na saída de bola, mas muito erro individual, muito falta de profundidade quando o Atlético tinha a bola para atacar espaço vazio, ficava a bola com o tempo todo, mas ninguém se movimentava, ninguém dava diagonal, ninguém corria nas costas do zagueiro. Então, o Atlético teve muita dificuldade com esse jogo de perseguições individuais do Cuca, a verdade é essa. E por isso não venceu a partida, não mereceu vencer a partida, jogou mal e agora tem uma partida já na Sul-Americana. Então, se a gente for recortar, falar o que foi o jogo, Matheus? Um jogo fraco do Atlético, o Atlético mereceu perder, não conseguiu ficar com a bola no pé, o Atlético perdia muita bola na saída de bola, no primeiro tempo perdeu umas 3, era pra ter tomado uns 2 gols, teve gol anulado, então o Atlético tinha muita dificuldade nesse passe, os caras que vinham do ataque, uma partida horrível dos 4 do ataque, Coelho, Hulk, Reinier, Vitor Hugo, ninguém conseguiu ficar com a bola, ninguém conseguiu criar, todo mundo recebendo de costa, bem marcado, e não conseguia tabelar e se desvencilhar, e o Santos, ele dá espaço, você fica muito no mano a mano, mas ele dá espaço, não é um time compacto, é um time que tem espaço, e o Atlético não conseguiu aproveitar isso hoje, e só não tomou mais gol porque a defesa conseguiu tirar muito espaço do Neymar, conseguiu desarmar muito bem a partidaça do Juan Tressol e do Natanael. Pra resumir o jogo, é isso que aconteceu, Everson mal também na saída de bola, e no segundo tempo o Atlético não conseguiu ir pra cima, não conseguiu pressionar o Santos, e não esteve perto do gol. A verdade é essa, e precisa ser dita. O Santos finalizou muito no primeiro tempo, mas sem grande chance, claro. Segundo tempo, achou seu gol num erro do Hulk e ganhou a partida. Ah, Galo, complicado, tá? Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. Se inscreve no canal, deixa o like, é isso.